Boa Mais uma noite. live, né? Mais uma Opa, live, um graças a Deus. assunto não muito polêmico nesse assunto de hoje. Hoje é mais tranquilo, mais light, né? Antes de nós iniciar, vamos esperar um minutinho, né, para o pessoal entrar. O Aham. pessoal que entrar, por favor, fala se o áudio tá bom ou não, tá bom? Se tiver baixo, vocês falam. Se o meu tiver baixo, vocês falam aí. O áudio do irmão Ailton tá baixo, então eu vou falar mais alto. Se o do Aham, irmão Wellington isso. tiver baixo, aí vocês falam para ele, beleza? Isso aí. Pode ficar à Antes, vontade. antes do irmão Wellington iniciar com a fala dele, né? Só quero deixar um ponto aqui, tá bom? Que nem como eu falei no anúncio antes da live, né? Que eu via o pessoal clamando por paz em Israel, falando que eles eram o povo de Deus e tal, que eles eram nossos irmãos. Quero deixar claro aqui que nós não estamos contra oração pelo Israel, viu? A gente não está indo contra isso. O motivo dessa live é para mostrar quem realmente é o povo de Deus, quem é o verdadeiro povo de Deus hoje, nos dias de hoje, de agora, desse momento. Nós não estamos contra quem ora por Israel, por paz, né? Sendo que foi profetizado já que vai ter guerra lá até o fim, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, temos que orar para Israel se converter a Cristo. Porque se a gente for orar por paz, a gente vai estar orando contra o que Deus decretou, que ele já decretou que vai ter guerra até o fim lá. Tem algumas interpretações que não interpreta dessa maneira, mas com base nas 70 semanas, a gente foi decretado que vai ter guerra até o fim. Mas é isso, entendeu? Não estamos indo contra quem está orando por Israel, viu? Só estamos deixando claro que quem é o povo de Deus hoje, amém? Pode iniciar aí, meu irmão. Pode falar enquanto você vai falando aí, já vou deixar os textos, que hoje a gente vai ler bastante, viu? É isso aí, amém. Glória a Ó, Deus. irmão Marconi, a paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero também cumprimentar a todos que vão estar assistindo depois as nossas lives, com a paz do Senhor. Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Em qualquer momento que você for ver a live, eu creio que você vai ser abençoado, porque, como o nosso irmão Ailton disse, hoje nós vamos ler bastante. Então, para você que quiser acompanhar também, pegue a sua Bíblia, ou você está assistindo pelo computador, pegue seu celular, coloque lá no aplicativo da Bíblia e tente também, tente não, acompanhe nós também através com a sua Bíblia também, tá bom? Desde já peço para você curtir, compartilhar, se você puder compartilhar com alguém, com algum grupo, em status, Facebook, Instagram, qualquer lugar você pode estar compartilhando a palavra de Deus, tá? Curte, não deixa de curtir esse vídeo e também comenta se você tiver alguma opinião diferente ou se você quiser fazer alguma pergunta durante o vídeo, comente que quando nós estivermos terminando a nossa fala, nós vamos voltar. O chat sempre está aqui mostrando para nós e nós vamos estar respondendo a sua pergunta ou estar conversando com você de acordo com o que vai acontecendo durante o vídeo, tá? Como o nosso irmão Ailton ele já passou, hoje nós vamos estar aqui passando para vocês quem realmente é o povo de Deus. Como ele disse, começou essa guerra que está mostrando bastante nas mídias sobre Israel, e muitas pessoas estão falando que é o povo de Deus. E nós vamos mostrar para você que agora é uma nova aliança, então está um pouco diferente da antiga. Vamos estar aqui comentando e mostrando através da Bíblia o que realmente, quem realmente é o povo de Deus. Amém? Se você quer Pode, saber quem é o povo de Deus, você vai pegar a sua Bíblia ou você simplesmente vai olhar e nós vamos estar aqui lendo, vamos estar explicando, vamos estar mostrando os textos que vai estar explicando quem realmente é o povo de Deus. Como o nosso irmão Ailton falou também, eu quero frisar, chamar a atenção, porque hoje nós temos que ter cuidado também em tudo que fala, porque nós vemos que qualquer palavra, pessoas tentam contraver, mudar o que nós tentamos falar. Então, nós não estamos falando
mal de Israel, nós não estamos falando mal de algum povo, nós estamos aqui querendo mostrar simplesmente quem é o povo de Deus. Amém? Vamos orar, oração por guerra, vamos orar, porque tem pessoas que vão sofrer por isso, tem pessoas ali que são inocentes e estão perdendo a vida, como nós estamos vendo que pais de família ou familiares estão morrendo, mas como o nosso irmão disse, a Bíblia ela já mostrou que teria isso. No mundo todo vai ter isso, vai ter guerra no mundo todo, nós estamos vendo. Se não é guerra, é fome, se não é a fome, é pai matando filho, filho matando pai. O mundo está cada vez pior, e a Bíblia ela vai falar isso. E isso é só o princípio das dores. E nós vamos estar clamando, porque pessoas ali precisam de oração, porque a Bíblia mesmo fala que nós temos que orar por essas pessoas, temos que orar também por quem está ali na frente daquele país. Mas a Bíblia ela é clara em dizer isso, que vai haver guerra, que vai haver rumores de guerra, que vai haver terremotos, e cada vez vai piorar. Mas nós estamos aqui e vamos mostrar. E o assunto hoje é quem é o povo de Deus. Israel ainda é o povo de Deus, tá bom? É isso que nós vamos estar tratando no dia de hoje. Porque como foi dito, né? Mais uma vez, reafirmando, muita gente está postando, falando que Israel é o povo eleito, é o povo de Deus, é isso, é aquilo, nos dias de hoje. E hoje a gente vai mostrar quem realmente é. Amém? E eu vou estar lendo já aqui, ó, em Gênesis capítulo 12, que a gente vê quando o Abraão foi chamado, né, que é o patriarca da nação de Israel, né, um dos primeiros judeus e tal. Vai dizer assim, ó, em Gênesis capítulo 12, diz assim, ó, do 1 até o 4. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditos todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aqui a gente vê, irmãos, Deus já fazendo a promessa, né? Fazendo a promessa para Abraão que ele seria uma bênção, faria dele uma grande nação e tal, será bendita nele todas as famílias da terra. E no versículo 7 aqui, ele vai falando que ia dar a descendência dele, né? Ia dar para a descendência dele a terra que ele ia ver, né? A terra que ele ia instalar. Deus aqui, ó. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Isso aí é o versículo 7. Deus falou para Abraão que ia dar para a descendência dele a terra, que é a terra de Israel, né? Que eles estão hoje. No capítulo 17, a gente vê aqui que Deus firma aliança com ele, né? No versículo 7, no capítulo 17, ele fala lá: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em gerações por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua posse, ser-lhes-ei o seu Deus. Mais uma vez, Deus está reafirmando aqui a aliança com ele, que ia ser Deus para a nação deles. Ia dar terra e tal, ia ser Deus. Aí no capítulo 22, a gente vê que Deus firma de uma vez por toda a aliança com Abraão, quando ele faz um teste com Isaac, né? Pedindo o Isaac, fazendo aquele teste e tal. E capítulo 22, versículo 18, ele repete mais uma vez aqui, ó. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Mais para frente, no decorrer da live, a gente vai entender por que Deus falou isso. Em tua descendência será bendito todas as nações. Descendência.
Depois a gente vê o apóstolo Paulo reafirmando isso lá na frente, interpretando, né? A sua descendência que é Cristo. Então, beleza. Aqui a gente vê Deus escolhendo Abraão para que seja bendito todas as famílias da terra. E a promessa era da terra, que ia dar terra para ele, a descendência dele, e a terra para ele, né? E ia ser Deus para eles, né? Ia ser do Deus deles, né? Tem algo para falar, meu irmão? Pode falar para a gente já entrar no próximo texto. Também, como o nosso irmão Ailton leu, mostrou no capítulo 12, Deus chamando a Abraão. E a partir de Abraão, nós vamos ver que foi formando um povo, que hoje nós conhecemos como Israel. Nós vamos ver que Abraão ele estava numa terra totalmente diferente, e Deus chamou ele para viver algo diferente. A partir daquele momento, Deus foi com ele e fez a promessa, que seria com ele. E no capítulo 17, né, que você leu também, capítulo 17, eu gostaria também de ler o versículo 9 até o 11, que diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu conserto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne de vosso precipício, e isto será por sinal do conserto entre mim e você. Aqui nós vamos ver também que Deus, ele mostra o que a aliança que Deus fez com Abraão. Aqui ele vai mostrar que todos aqueles que tinham a aliança com Deus no Antigo Testamento, depois que Deus chama Abraão, ele fala que todos aqueles que nascerem, todos aqueles que for descendente de Abraão, todos aqueles que for da família de Abraão, teria que ser circuncidado. Então, esse é o sinal da aliança do Antigo Testamento. Todos aqueles que vinham de Abraão e depois todos aqueles que seguiam o ensinamento judaico, eles tinham que ser circuncidados. E nós vamos ver que isso seria a forma de saber quem era aqueles que estavam seguindo a Deus, aqueles que tinham aliança com Deus. Este foi o começo da primeira aliança que Deus fez com o povo, e foi a aliança dessa. Isso. Aí a gente já conhece o decorrer da história, né? Veio Abraão, depois Isaac, aí depois veio José, e foram levados para o Egito e tal. A gente já sabe o decorrer da história, né? Beleza. Aí aqui, ó, em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 6 e 8, Moisés ele vai falar assim, ó, para o povo, né? Mas porque o Senhor vos ama, e peraí, do 6 até o 8, eu estava lendo o 8 aqui, o versículo 8, eu vou ler do 6 até o 8. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo especial. Ó, o Senhor já tinha escolhido Israel para que fosse o povo especial. E todos os povos que há sobre a terra. Deus tinha escolhido Israel de todos os povos que tinha na terra. Deus escolheu. Aqui o texto está falando que Israel foi escolhido, sim, naquela época. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós ereis menor em número do que todos os povos. Está falando que eles eram pequenos, nem escolheu porque eles eram grandes, eles eram pequenos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeste a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. E antes de Moisés dar esse discurso aqui, ele, lá em Êxodo, no capítulo 19, Deus já tinha tirado eles e estava firmando, mais uma vez, a nova aliança que tinha com eles. Como o irmão Wellington disse, era através da circuncisão, que era sanguíneo de Abraão, ele reafirma, entregando os 10 mandamentos, e depois outras leis em diante, né? Mas ele firma também a aliança lá com a lei, com os 10 mandamentos, ele começa a falar para o povo seguir aquela lei, né? E beleza, né? Aí aqui, o Moisés, ele vem falando para o pessoal, por isso que Deus tirou vocês de lá,
por causa dos pais de vocês, que era Abraão, Isaac e Jacó. Então, mais uma vez, ele estava falando aqui que era povo, sim, foi tirado do Egito por causa de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, tem alguma fala aí, irmão, para nós já entrar no próximo, e é Certo. a nova, já profetizando a nova? Aham. Então, nós vamos ver aqui agora, diante da promessa que Deus já tinha feito a Abraão, ele não abandonou a promessa, falando que iria continuar com eles até o fim. E nós vamos ver que ele chega nesse momento e reafirma a mesma aliança que tem com eles. E nós vamos ver que não é por conta dele ser o maior povo que tinha ou o povo mais forte, mas ele escolhe o menor povo, o povo mais fraco, para levantar. Porque ele queria levantar uma nação para mostrar para o mundo e o mundo seguir aquela nação, porque Deus estava com eles. Porque nós vamos ver que toda vez quando Deus escolhe alguma pessoa para fazer alguma coisa na terra, ou durante em alguma história da Bíblia, nós vamos ver que nessa história Deus levanta aquele que é mais fraco, aquele que não pode, aquele que as pessoas olham e não dá nada, porque quando Deus levanta, aquela pessoa ela não vai ter o coração e falar, oh, eu consegui porque eu sou forte. Mas não, eles entender que quem está com eles é forte e quem está com eles é que pode tudo. Mas nós vamos ver ao decorrer da história que eles foram se perdendo por conta disso. Eles foram se afastando dessa aliança que Deus fez com eles, porque Deus é fiel, mas há momentos da nossa vida que nós acabamos não sendo fiel. E foi o que acabou acontecendo com o povo de Israel. Mas nós vamos ver que Deus ele sempre tenta trazer o povo de volta para ele, por conta da promessa que ele fez a Abraão. Ele sempre falou das sementes de Abraão, os descendentes dele. Então, quando o povo estava preso, ele tirou o povo, reafirmou a aliança, e nós vamos ver que ele vai continuar fazendo isso até a nova aliança. Isso. E aqui, ó, em Jeremias 31, como o nosso irmão Wellington disse, né, deram bastante mancada, começaram a ficar soberbo, né, começaram a achar que Deus era só deles, só para eles, né, então, e não cumpriram com a parte deles, né, como que o nosso irmão Wellington falou, que Deus estava levantando aquela nação para que o pessoal olhasse e que seguisse aquela nação, ou seja, que era para eles serem luz para os gentios, né. Aí Jeremias 31, Deus ele profetiza a nova aliança. Ele começa a profetizar aqui em Jeremias 31, vou ler aqui, irmãos. Jeremias 31, no versículo 31 ao 35, vai dizer assim, ó: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Judá, quem é o descendente de Judá, que é chamado de leão da tribo de Judá. Pegou o mistério, né? Com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposados, diz o Senhor. Olha só, ele vai fazer outra aliança, não igual aquele que tinha feito quando tiraram do Egito, com a lei. Ele estava falando aqui que ia fazer outra aliança e eles invalidaram. Olha aqui, ó, invalidaram. Agora continuando. 33, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor,
que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, como que Deus vai firmar uma aliança com alguém que ele vai perdoar o pecado e não vai lembrar de nunca mais os pecados, não vai lembrar mais dos pecados? Que está falando aqui, ó. Ele lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Como que Deus faz isso? Através do sacrifício de Cristo. E como que Deus escreve a lei no coração e escreve a lei coloca a lei no íntimo e escreve ela no coração através do Espírito Santo. O Espírito Santo está selado em nosso coração. O Espírito Santo está selado em nós. Então, através do Espírito Santo, Deus ele escreve a lei dele no nosso coração, para que a gente lembre. Quando a gente tem o Espírito Santo, se a gente for fazer algo de ruim, a gente lembra na hora. A gente lembra, já vem os mandamentos na mente, fala, meu Deus, Deus falou que não pode, eu estou fazendo errado. Então, como que Deus não vai lembrar dos nossos pecados, das nossas maldades? Através do sacrifício de Cristo. Quando a gente recebe o sacrifício de Cristo, a gente está fazendo parte da nova aliança. A gente está fazendo parte da nova aliança. E aqui, ó, Mateus... Não, dá uma fala aí, irmão, enquanto eu vou entrar para o próximo texto. Mateus 26. Não, pode abrir já o texto. Então, Pode abrir. Amém. Mateus 26 aqui, ó, rapidinho. Mateus 26, 27 até o 29. Isso mesmo, 27 até o 29, olha só. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança em transversão, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui a gente vê que a aliança que Deus vai firmar não vai ser igual ele fez com os antepassados, né? No Sinai, depois que tirou do Egito. A aliança ele está firmando aqui com o sangue de Jesus. Isso aqui é a nova aliança. E aqui, ó, no versículo 26, ele está falando aqui do pão também, né? Ele começa a falar do pão, ele toma o pão, parte para os discípulos e fala, este é o meu corpo, tomai e comer. A gente sabe muito bem que aqui é a ceia do Senhor. Aqui é a ceia do Senhor. Então, lá em João capítulo 6, irmão, no versículo 56. Capítulo 6, João 6, versículo 56. Olha só o que Jesus fala. Jesus fala assim, ó, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui a gente sabe que é a ceia. Os judeus, ele toma a Santa Ceia? Eles tomam a ceia? Não. Eles não tomam a ceia. Então, como que eles têm parte com Cristo e com Deus, com o Pai? Não tem. Porque Jesus está falando aqui, ó. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Então, nós só tem parte com Cristo se a gente reproduzir a ceia dele, se a gente receber ele. Então, a gente faz parte da nova aliança quando a gente pratica a ceia. Os judeus, eles não praticam a ceia. Então, como que eles são o povo de Deus? Como eles fazem parte da nova aliança? A antiga aliança já era, agora é a nova. É a ceia que firma a nova aliança. Deus firmou a nova aliança com a ceia e com a descida do Espírito Santo. Essa é a nova aliança. Então, deixa eu ver aqui se eu marquei mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Pode iniciar, quando nós vai entrar para a rejeição na próxima. Glória a Deus. Como o nosso irmão Ailton disse, né? Teve a profecia por conta dos erros que teve com Israel. Deus, ele não desistiu do mundo, não desistiu. Mas Deus já mostrava que o que ele queria era o conserto eterno. Ele queria era limpar todo esse pecado. Porque é a partir do pecado que teve o afastamento de nós para Deus. O pecado
nos impediu de chegar até Deus por conta do pecado que nos afasta. Mas nós vamos ver que no capítulo 17 de Gênesis, ele já decretou isso, que ele queria fazer o conserto eterno, que foi somente com Jesus, através dessa aliança. E como nosso irmão Ailton leu em Mateus capítulo 26, que ali na ceia, que Jesus ele fala da aliança que ali se concretiza, não é agora uma aliança que vai ter que fazer a circuncisão, mas agora a aliança que aquele que crê em Jesus, que aquele que ouviu a palavra de Jesus e creu nele, começou a seguir ele, começou a fazer os seus mandamentos, começou a fazer as ordenanças dele, ele fala que uma ordenança para aquele que crê nessa nova aliança, para aquele que está nessa nova aliança, tem que estar participando da ceia. Porque ali vai simbolizar o sangue de Jesus e a carne de Jesus. Nessa nova aliança, nós estamos com ele, mas somente aqueles que reconheceram, aqueles que obedeceram à palavra de Deus, aqueles que praticam o ato da nova aliança, que é o cálice e o pão, está realmente com Deus. Então, nós já entendemos que a antiga aliança não existe mais. Nós já entendemos que quem vive na nova aliança, depois de Jesus, ele teve uma nova aliança com o povo. Que eu quero ler também aqui com os irmãos, em Romanos. Só pegar aqui. Glória a Deus. Em Romanos. Vai deixando o like, pessoal. Deixa o like, isso, compartilhe. Compartilhe. E comenta aí, meus irmãos. Isso. Porque nós vamos ver que Jesus, agora, ele, como sendo o próprio Deus, se esvaziou de si mesmo, desceu na terra para fazer essa nova aliança conosco. Porque ele quer nos dar a vida, ele quer nos dar a salvação. Mas como nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, que agora hoje nós temos. Versículo 3 do capítulo 8 de Romanos. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nós vemos que a nova aliança, nós não vivemos mais pela lei, mas nós vivemos pela graça. Porque Deus agora ele nos protege com seu sangue, mas nos limpando do pecado. E nós somos agora inclinados para Deus. Nós somos inclinados agora para fazer a vontade de Deus. Então nós entendemos que a promessa foi feita para Abraão. O chamado foi feito para Abraão. Mas Deus não abandonou. Chegou até onde Deus tinha falado. Ele queria fazer o conserto eterno. Eu quero ler mais uma vez, Gênesis 17, para nós entender. Mas falar, mas Deus abandonou, Deus não é fiel. Não. Em Gênesis 17, no versículo 7, ele vai falar assim: estabelecerei o meu conserto entre mim e ti e a tua semente. Ele queria estabelecer já o conserto, ele queria já deixar tudo certo. O pecado ele queria já eliminar e já estava falando para Abraão. Depois de ti em suas gerações, por conserto perpétuo. Ele queria trazer o conserto perpétuo. Tinha o sacrifício dos animais que cobria o sangue, mas era momentâneo. E quando Jesus veio, ele trouxe o conserto completo, que é sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos avós. Mas todo mundo vai para o céu a partir disso? Não, todo mundo aquele que obedecer à palavra de Deus, aquele que aceitar Jesus. E nós vamos ver a diferença. Amém. Sim. E guarda isso que o irmão Wellington falou, ó, que Deus falou para ele, a tua descendência. Logo a gente vai entrar aqui no que o apóstolo Paulo falou, em Gálatas 3.
Então, vamos lá. João capítulo 1, no versículo do 11 ao 14. Vou ler aqui rapidinho. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, ó, veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Que seus que João estava falando? Os judeus. Veio para os judeus. E os judeus não receberam. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E a palavra receberam, que aparece ali no grego, eu não sei se a pronúncia é certa, mas a pronúncia está escrito lá no grego assim, ó, paralambano, que significa aceitar ou reconhecer que alguém é tal como professa ser. Jesus professava ser o Filho de Deus e o Senhor. Então, reconhecer que ele é isso daí que ele estava dizendo. Isso é o significado. E não rejeitar, não recusar obediência. Isso aqui era o significado da palavra receber. Os judeus fizeram isso com Cristo? Não, não fizeram. E todos quanto receberam, ou seja, fizeram tudo isso aqui que eu falei, não rejeitou, não recusou obediência, aceitar, reconhecer que ele é tal como está dizendo, todo mundo que fez isso, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa palavra aqui, poder, não quer dizer poder, power, força. Está dizendo aqui a possibilidade. Eu posso, a partir de eu receber Jesus, eu posso ser feito filho de Deus. A partir de eu receber ele, não rejeitar ele, não recusar obediência para ele, eu posso ser feito filho de Deus. E os judeus não fizeram isso. Não fizeram isso. E depois, em Atos, no capítulo 3, Atos capítulo 3, quer dar uma fala aí, irmão, enquanto eu vou para o texto? Vamos, pode ser. Dá uma fala aí. Como o Ailton vai procurando o texto, nós vamos ver que agora nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Porque agora, a partir do sacrifício de Jesus, nós fomos adotados para a linhagem de Abraão. Porque também, como a promessa que Deus tinha feito para Abraão, de ti seriam as grandes nações. E nós vamos ver que cristãos não é somente quem é judeu, quem veio, porque o cristianismo nasceu lá. Mas nós vamos ver cristão alemão, cristão chinês, cristão africano. Hoje não tem isso ou aquilo. Nós vamos ver que quem é filho de Deus é aqueles que aceita ele. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, também vai dizer, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então agora nós entendemos também que para ser salvo, para ser povo de Deus, nós temos que confessar. Nós temos que confessar com a nossa boca que Jesus, e em todo o nosso coração, não é só da boca para fora, mas é com o coração, com a certeza, crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Não adianta, não tem como você ser salvo sem ter isso, sem ter essa base. Você tem que confessar com seu coração, com a sua boca, mostrando, eu creio que Jesus, ele deu a vida por mim. E só assim será salvo. Então, não tem como você falar, um povo, tal pessoa, ela é filho de Deus, ela é o povo de Deus, se nem isso ela faz, se nem reconhecer que Jesus é Deus, ela faz. Então, não tem como ser salvo, não tem como ser o povo de Deus, negando quem é Deus. E os judeus não aceitaram Cristo.
Mais uma vez. Agora, ó, no Atos capítulo 3, do versículo 14, vou ler aqui o 14 e o 15. Do 14 ao 15. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Mais uma vez, Pedro falando daquele povo que rejeitaram Cristo, que eram os judeus daquela época. Ele estava falando lá, depois que ele curou o coxo, nessa passagem aqui e tal, os homens ficaram maravilhados. Aí Pedro começa a dizer que não foi eles que fizeram e tal. Vocês conhecem a passagem, irmão. O que nós está focando aqui é só na rejeição de Cristo, da rejeição do povo, da rejeição dos judeus com Cristo, entendeu? Então, tipo aqui, ó, Pedro falou, vocês preferiram um homicida, que era o Barrabás, preferiram o homicida e mataste o príncipe da vida, que dá vida eterna é Cristo. Mataram o príncipe da vida e preferiram o homicida. Ou seja, eles rejeitaram Jesus e preferiram um assassino. E aqui também, ó, no Atos, no capítulo 6, vai dizer também no versículo 14, né, que quando eles foram acusar o Estevão, né, porque estava falando de Cristo e tal, eles falaram que eles vieram por falso testemunho, falando que ele seguia aquele que falou que ia destruir o templo e tal, que ia destruir esse lugar, que estava falando de Jesus, né? E aqui a gente vê, eles deixam bem claro que eles preferiam mais o Moisés do que Jesus. Os judeus preferiam mais Moisés até hoje. Preferem Moisés do que Jesus. Então, mais uma prova de que eles rejeitaram Cristo. E não dá para ser povo de Deus rejeitando o filho dele. E aqui, ó, no capítulo 7, depois que Estevão é preso e tal, aí coloca ele de frente, o Sinédrio, para ele falar, né, em defesa. Aí já sabemos o discurso dele, dá um discurso grande. E aqui no versículo 51 ao 53 vai dizer assim, ó, o que o Estevão fala para os judeus no final. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. Os qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora foste traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não guardaste. Ele está falando aqui que os judeus resistiam o Espírito Santo. Eles não amoleciam o coração para o Espírito Santo, e os pais deles, daqueles judeus ali, perseguiram e mataram todos os profetas anteriores, até aqueles que vieram anunciando a vinda do justo, ou seja, de Cristo. Eles mataram os profetas que vieram anunciando sobre Cristo. E depois mataram o próprio Cristo. Entendeu? Então eles não aceitaram. Eles rejeitaram Cristo, rejeitaram o Espírito Santo, mataram aqueles que vieram anunciar Cristo. Então, como eles são um povo de Deus, sendo que eles não aceitaram o Filho de Deus? Não tem como. Impossível isso. Amém? Pode dar uma fala aí, irmão. Agora, nos próximos textos, a gente já entra para falar quem é verdadeiramente o povo de Deus. Glória a Deus. Então, nós vemos que eles negaram a Jesus. E então nós vamos ver que quem nega Jesus não tem parte com o povo de Deus. Talvez no Antigo Testamento poderia, mas eles negaram o próprio Deus. E nessa nova aliança nós estamos vendo que a nova aliança não tem como você fazer parte de Deus negando a Deus. E Deus é Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o mesmo em Trindade. Então não tem como você negar a um e deixar o outro. Gostaria também de ler aqui em Hebreus, capítulo 8, que vai estar falando sobre a antiga aliança e mostrando que a nova aliança
ela é maior do que a antiga. Versículo 6. Deixa eu confirmar aqui. Ok, vamos ler o versículo 6 em diante. Mas agora alcançou ele ministério tanto para excelente quanto mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. O primeiro, o que? Seria a primeira aliança. Se ela fosse muito boa para o seu povo, ele não teria buscado a segunda aliança. Porque, repreendendo-os, diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, e para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no seu entendimento, que foi o que Deus também falou, e o nosso irmão Ailton leu no começo, em seu coração a escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Amém. Só até o versículo 10. Que nós vamos ver que a nova aliança Deus colocou aqui no coração e ele está confirmando a promessa que ele fez lá antigamente. E agora ele está confirmando através de quem escreveu o livro de Hebreus. Então nós entendemos mais uma vez que a promessa que Deus fez a Abraão, que Deus tinha chamado o povo, mas o povo negou, o povo recusou com seus erros, com a sua desobediência. Eu também gostaria de ler o capítulo 3 de Atos, que vai dizer sobre a pregação de Pedro, vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vós desviasse a cada um das vossas maldades. Então nós vamos ver que a promessa Deus já tinha feito a Abraão de abençoar todas as famílias de toda a terra. De toda a terra. A Bíblia que eu estou aqui é a aplicação pessoal. Eu gostaria de ler o rodapé que diz sobre esse versículo 25, que diz: Deus prometeu a Abraão que abençoaria o mundo por intermédio de seus descendentes, o povo judeu, do qual viria o Messias. Deus pretendia que a nação judaica fosse um povo separado e santo, que ensinaria ao mundo a respeito de Deus, prepararia os outros povos para receber o Messias e daria continuidade à obra de Deus no mundo. Mas depois de Salomão, Israel desistiu de sua missão, de falar ao mundo a respeito de Deus. Tanto no período em que Jesus viveu na terra, como na época em que os apóstolos pregaram, Israel rejeitou o Messias. Então, mais uma vez, nós vamos ver que Deus ele foi para lá chamar o povo para espalhar a palavra deles. Mas nós vamos ver que somente aqueles 12 começaram e iniciaram a espalhar a palavra de Deus. Que o povo que era para ser levantado para espalhar a palavra de Deus negaram essa grande missão. E Deus, com sua grande sabedoria, ele viu que fora de Israel tinha pessoas que aceitaria esse chamado. E no capítulo 4 de Atos, versículo 12, vai dizer também: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, para o povo de Israel ser povo de Deus, ele tem que estar debaixo do nome de Jesus. Entender que ele é autoridade sobre tudo. Amém? Isso. Pode ficar à E a vontade. gente está batendo bastante nessa tecla de que para Israel poder ser salvo, eles têm que aceitar Jesus, porque tem gente que fala que Israel morrer hoje e já vai para o céu, porque eles são o povo de Deus eleito. Mas aqui a gente está vendo, lendo texto após texto, falando que Deus escolheu eles para que viesse o Messias e para, através da descendência dele, todas as nações da terra fossem benditas. Então, eles são eleitos para isso, no Antigo Testamento. Então, para que eles possam ir para o céu, só através de Cristo. Não existe isso de que se um israelita morrer hoje por praticar o judaísmo, ele vai para o céu. Por que ele vai para o céu? Porque ele é povo de Deus. Não vai, não vai. A Bíblia é clara. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Onde é que o Pai está? No céu. E onde que o pessoal não vai se não for por ele? Para o céu. Então, como que um judeu vai para o céu sem aceitar Jesus? Não existe isso. Não tem como. Por que eu falo isso também? Não, deixa, vai ser para o próximo assunto. Eu ia falar sobre a grande tribulação, né? Mas deixa para o próximo vídeo, ou talvez a gente jogue uma pimentinha no final do vídeo. Quem ficar até o final vai ver. Então, ó, aqui a gente vê que o nosso irmão Wellington disse aqui, eu reafirmei, né? Para ir para o céu é só através de Cristo, né? Agora, olha, vamos ver aqui, ó, em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, né? Olha só, o que vai dizer aqui, ó, Efésios capítulo 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne. Olha só. E chamados incircuncisos pela mão dos homens. Peraí, não, vou ler de novo, que eu pulei uma linha do versículo. Ó. Vou ler de novo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que são os judeus. Os judeus chamavam os gentios de incircuncisos, né? Continuando. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Olha só. E não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois novos homem, fazendo paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Então, não existe essa de que Deus olha lá de cima, olha aqui para a terra e vê judeus e igreja. Não, ele olha lá de cima e vê um único povo dele. É a igreja. E Cristo, com o sacrifício dele, derrubou a parede de separação. Não existe mais. O povo de Deus agora é igreja e judeus. Não. Por causa do sacrifício de Cristo, Jesus fez um povo só, com o sacrifício dele na cruz, reconciliando esse um povo só que recebe ele, reconciliando ele com Deus. Então, não tem essa de
Deus tem dois povos, igreja e judeus. Não, é um único povo, um único povo, um único povo. Quer falar, irmão? Enquanto eu abro no próximo texto, que vai ser o Romanos 11. Amém. Vai lá. Como o nosso irmão Ailton disse, e a palavra de Deus tem falado, não tem distinção agora de um povo A para o povo B. Aquele que aceita, aquele que ouve, aquele que recebe Jesus, aquele que abre o seu coração, aquele que confessa que só Jesus é Deus, que só Jesus é que dá a vida, aquele que reconhece que é fraco, que não tem força para conseguir não pecar, aquele que sabe que tem que ser totalmente dependente de Deus, que é o povo de Deus. Nós não estamos aqui falando que nós somos santos, nós não estamos falando aqui que nós conseguimos tudo, que nós não temos erro, nós não estamos falando isso. Nós estamos apenas mostrando quem é o povo de Deus. Nós estamos aqui mostrando simplesmente quem é o povo de Deus através da Bíblia. E nós estamos vendo que nessa nova aliança que Deus fez, o povo de Deus tem que participar disso. O povo de Deus, ele tem que confessar isso. Mas não da boca para fora, mas é com o seu coração. Com o seu coração cheio da certeza. E não tem como você ir para o céu. Não tem outro caminho. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não sei porque outras pessoas tentam criar outros caminhos, tentar criar outro jeito. Não, é só Jesus. Foi só Jesus que se entregou ali na cruz, foi só Jesus que tem todo o poder para trazer a vida e para levar nós até a vida. Então não tentamos criar uma situação, tentamos criar uma outra oportunidade, falar, não, esse aqui é o caminho que também vai levar até Deus. Não, só existe um, e é através da Bíblia. Só existe um povo, e é esse que nós estamos falando. Pode ler. A igreja. A igreja. Eu não vou ler o Romanos 11, porque é muito grande o capítulo. E depois os irmãos dão uma lida aí. Depois os irmãos lêem. Mas Romanos 11 vai falar dos galhos que foram quebrados da oliveira, né? Para serem, que foram quebrados para que pudesse os gentios crer, né? Ou seja, resumindo, Romanos 11 vai falar de por causa da incredulidade de Israel, eles eram os galhos, né? Eles foram quebrados. Porque Jesus era oliveira, eles eram galho. Por causa da incredulidade deles, eles foram quebrados para vir os gentios, que somos nós. E hoje, no dia de hoje, eles só podem ser reenxertados na oliveira, que é Jesus, se eles parar com a incredulidade. Que incredulidade? De parar de não crer que Jesus é o Filho de Deus. Eles têm que crer que Jesus é o Messias, que é o Filho de Deus, para eles poderem ser reenxertados na oliveira. Eles poderem voltar a ser povo de Deus, só se eles quebrar a incredulidade. Amém? E 1 Pedro capítulo 2, olha só o que vai dizer aqui, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 ao 10, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não erais povo, não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E Pedro, ele está falando aqui para um povo, ou seja, para a igreja, que não rejeitou a pedra de esquina, que era a pedra principal. Se a gente for ler o capítulo inteiro, capítulo 2, ele vai falar que você que não rejeitou a pedra de esquina, que para os outros foi uma pedra de tropeço, os judeus, né, que rejeitaram ele,
Se você não rejeitou a pedra de esquina, que é a pedra principal, você é geração eleita. Você é um eleito. Você é a geração santa, nação santa. Você é o povo de Deus, ou seja, você é igreja. Então, se você não rejeitou a pedra principal, que é Cristo, você é igreja, você é eleito. Eleito. A gente vê no período tribulacional aparecendo a palavra lá eleito. Aqui o apóstolo Pedro está falando que o eleito é aquele que não rejeitou a pedra principal, que é Cristo. Então, se você aceitou a pedra principal, você veio para a maravilhosa luz que ele chamou, você é povo de Deus. Aqui, ó, versículo 10 vai falar. E os judeus, eles não aceitaram a pedra principal. Eles rejeitaram. Para os judeus, a pedra principal, que é Cristo, foi uma pedra de tropeço. Então, eles não são povo de Deus porque eles não receberam o Filho de Deus. Mais uma vez. Mais uma vez. E tem gente que costuma confundir, né? Costuma dizer que os eleitos lá do período tribulacional são os judeus. Mas aqui o apóstolo Pedro está falando que só é o eleito quem aceitou o Filho de Deus. Só quem aceitou, recebeu, não rejeitou a pedra principal. Os judeus receberam a pedra principal? Não. Então não são eles. Não são eles. Amém? Depois eu vou ler só mais um versículo, que é para encerrar, que já vai dar 1 hora de live já. Eita, é mesmo, hein? Não, só quero ler o... Eu vou ler o último aqui, beleza? Eu vou ler o último aqui, já fala, depois nós encerra, beleza? O último que eu vou ler aqui, irmãos, se encontra em Gálatas capítulo 3. E lembra que eu falei no começo da live para guardar aquilo, né? Que o nosso irmão Wellington falou, que Deus falou para Abraão que serão benditas, né, todas as nações pela sua descendência. Agora, olha o que está falando aqui, ó, em Gálatas capítulo 3, no versículo 16 em diante. Olha só. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitos, mas fala de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão, ou seja, Abraão e a descendência dele, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é a descendência que vai fazer com que todas as nações sejam benditas. Em outras palavras, e resumindo, através de Cristo, Deus selou a aliança com todos os povos que receberam o Filho dele, entendeu? Então, tem muita gente de todas as nações, vários povos, línguas, que receberam o Filho dele. Então, a promessa vem da descendência de Abraão, que é um só, que é Cristo, que é Jesus. Então, não tem essa. Falar que os judeus são os eleitos, através dos judeus, não sei o quê, a salvação vem dos judeus. Não vem deles, vem de um só, que é Cristo. Tudo vem de um só, tudo vem dele, Jesus. Então, para a gente poder ser o povo de Deus, tem que aceitar Jesus. E eles não fez isso. Então, infelizmente, não são o povo de Deus. Não são. Amém. Verdade. Mas entendemos que no Antigo Testamento tinha uma aliança e hoje é uma aliança diferente. Nós vemos que a aliança do Antigo Testamento era de uma forma e agora a aliança é totalmente diferente. Mas é a aliança com o mesmo Deus. O irmão Ailton também falou de Romanos. Eu só quero ler os 4 primeiros versículos do Romanos. Como ele disse, é um texto grande, mas um grande entendimento. Se os irmãos pegarem para ler também, vocês vão entender. Mas vou estar lendo só os 4 primeiros versículos, que diz: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também
eu sou israelita. Paulo está falando como israelita. Ele também fazia parte daquele povo. Aí ele diz agora, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os seus joelhos diante